É isso mesmo, galera. O Banco Central já idealizou o protótipo aí da sua moeda virtual. Tá sabendo disso? Já entende as implicações disso na sua vida econômica? Ainda não? Então, vem comigo. Importante demais reconhecermos que o Banco Central admite a necessidade e até uma questão de corrida aí contra o tempo na criação da sua moeda digital. Qual é a implicação disso, a importância e o porquê que os países, as nações de uma forma geral, estão preocupados com a adoção de uma moeda virtual, preocupados com a migração do papel moeda, preocupados com essa é, inclusão digital até nos meios de pagamento. A gente vai ver aqui agora algumas diretrizes criadas pelo Banco Central. Nós vamos ver aqui a importância de entendermos como vai funcionar esse sistema no nosso país, que já está em processo de desenvolvimento. Tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês na tela a notícia que o Banco Central divulgou há 2 dias, no dia 24, no último dia 24 agora de maio. O Banco Central divulgou algumas diretrizes que dão aí as principais orientações sobre a criação dessa moeda. E me chamou a atenção alguns itens. Mas antes da gente ver esses itens, eu queria fazer um breve comentário aqui para vocês sobre a questão do nosso papel moeda físico, né? Como é que funciona aí o processo de uma maneira geral e de uma maneira bem mais superficial mesmo, né? Não é ideia do canal fazermos um detalhamento ou um aprofundamento dessa questão, até porque teoria econômica é uma teoria que demandaria muitos vídeos para a gente poder discutir aqui como é que isso se dá no nosso país. Mas de uma maneira bem grosseira, né, uma maneira bem superficial, o papel moeda ele está sob o nosso comando, sob o nosso domínio. O poder que nós temos sobre a nossa moeda, sobre os bens pecuniários que nós temos, a gente transfere para os bancos. De uma maneira geral, a gente sempre recebe pelos bancos, a gente sempre tem contas bancárias para transferir todo esse monopólio nosso, né, todo esse domínio que nós temos para os bancos. O banco passa a ser, quando a gente transfere esses depósitos para eles, através da poupança principalmente, nós passamos a ser um credor dos bancos, né? O banco passa a ter uma dívida com a gente. Em troca disso, em troca de termos esse crédito, o banco aproveita, né, o domínio desses bens pecuniários para emprestar, para dar, para transferir esse poder àqueles que querem investir no país. A economia precisa disso, né? O governo precisa disso. Para quê? Para que o país desenvolva, para que o país cresça, para que o país consiga colocar em execução seus principais projetos. Em troca disso, os bancos recebem o que nós chamamos aí de spread financeiro, de spread bancário. Esses bancos, por sua vez, se preocupam com a criação das moedas digitais, porque as moedas digitais têm algumas características que podem interferir nesse processo. E os bancos, de uma certa forma, têm um grande aliado que é o próprio Estado. O Estado também precisa manter a ordem, manter o monopólio, manter sob seus cuidados, sobre a sua ótica, toda a estrutura econômica de um país. Até porque, se isso não acontecer, a vaca vai para o brejo, né? A ordem precisa imperar para que um país consiga prosperar. Mas essa ordem, de certa forma, a temor de muitos, pode também significar o início aí também de uma ditadura, de uma certa ditadura, porque o controle pode parecer que não, mas o controle, dependendo do seu nível, chega a beirar aí a ditadura, tá? E a gente vai ver por que isso deve acontecer em termos de diretrizes já divulgadas pelo Banco Central. A característica principal aí do Bitcoin é a sua descentralização. Os governos não têm monopólio, nenhuma entidade, nenhum poder particular, privado detém o seu controle, daí o grande fascínio, né, de muitos pelo Bitcoin. Isso demanda muita estrutura, isso demanda projetos bem mais arrojados e os governos nem sempre estão dispostos a arcar com esse tipo de estrutura para poder gerenciar seus estados.
A gente tem aqui algumas diretrizes, eu queria mostrar para vocês uma delas que me chama bastante atenção. Essa divulgação, como eu disse, aconteceu há 2 dias atrás, e esse item aqui, olha, me chamou bem a atenção. O modelo de distribuição que se pretende implementar é intermediado. O Banco Central emitirá o real em formato digital que será passado para o usuário final através dos participantes do sistema de pagamentos, como ocorre hoje com o real em sua forma física. Esse modelo mantém os relacionamentos existentes entre os clientes e instituições do sistema de pagamentos e dá a esses últimos mais um instrumento para a inclusão de novos clientes no sistema. Então, basicamente, o que o Banco Central está querendo dizer é o seguinte, olha, a gente só está tirando o papel moeda do meio físico, ou pelo menos fazendo essa conversão, não tirando completamente, mas fazendo essa conversão do meio físico para o meio digital. Em outras palavras, a gente quer deixar o sistema ou os principais agentes da mesma forma como eles estão. Dá para eles os mesmos poderes, deixar com que eles tenham as mesmas autonomias que eles já têm. O que significa isso? Muita gente acha que o papel digital, ou que o papel moeda digital, deixaria de ter aí o controle, deixaria de ter a centralização do Banco Central ou dos bancos de uma maneira geral, para dar ao poder, para dar ao seu cidadão poder pleno dessa moeda. E a gente sabe que não é assim. Né? A gente sabe que a principal característica do Bitcoin, que é a sua descentralização, não vai pertencer, não vai fazer parte das características do papel moeda chamado real digital. Tá bom? Principalmente por quê? Porque os bancos ainda precisam ter o controle dessa fonte de riqueza para que a nossa economia ainda tenha o controle do Estado. Há quem diga que o Pix, por exemplo, é um preâmbulo aí, né? Um protótipo da criação da moeda digital. Eu até acredito que, sob o ponto de vista tecnológico, sim, para mostrar para o governo, para mostrar para as principais instituições bancárias e outras instituições financeiras como é que esta moeda deverá circular no país. A grande preocupação do país, a grande preocupação da equipe econômica é de manter o equilíbrio, não só fiscal, mas o equilíbrio de poder de compra da moeda, combatendo inclusive a inflação. Se a gente não tem uma moeda forte circulando, a gente pode também contribuir para o aumento da inflação, dificuldades de compra, dificuldades com câmbio, que a gente já tem um histórico bem triste e drástico com relação a isso, mas a transferência dos meios físicos para o meio eletrônico, para o meio digital, é inevitável. Né? E isso também não vai ser diferente aí para o sistema financeiro do país. Vamos aguardar as novas notícias, os novos procedimentos daqui para frente para sabermos se realmente na prática as coisas vão funcionar como nós imaginamos. Fato é que muitos economistas já têm dito aí em algumas entrevistas, em alguns comentários, que existe a possibilidade de uma mão de ferro, existe a possibilidade de um controle mais rigoroso, mais próximo, inclusive, de uma ditadura, aqueles mais radicais usam essa expressão, do governo sobre seus cidadãos. Os cidadãos brasileiros precisam ficar atentos, porque economias que nós chamamos de liberais, economias de direita, nem sempre estão dispostas a pagar o preço, né, por deixarem seus cidadãos tão livres assim. Então, o fato é que o governo quer mesmo conhecer comportamento, conhecer as principais práticas e ter o domínio aí do comportamento dos seus cidadãos. Vamos aguardar, é uma mudança necessária, uma tendência mundial, mas tem também no seu bojo características que podem aí limitar as nossas ações. Tá certo? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, a gente precisa aí do seu apoio. Se você já é inscrito, aproveita para clicar no sininho, para clicar também no like, a gente precisa aí deste apoio e das suas indicações, né? Compartilhe esses vídeos para que a gente possa melhorar ainda mais o conteúdo, publicar conteúdos melhores que possam, de alguma forma, contribuir com a sua vida econômica. Forte abraço e até o próximo vídeo.